Olá pessoal, meu nome é José Rogério e bem-vindos ao canal Codemeu, um canal voltado para iniciantes em programação. Hoje nós vamos fazer um vídeo explorando os recursos do terminal do Windows. O Windows ele possui dois tipos, ele possui terminal com dois tipos de shell, o shell de linha de comando e o PowerShell. Ambos propiciam uma interface chamada de CLI, uma interface de comando, Command Line Interface, ou interface de linha de comando. Tá? Como tem muitos vídeos já explorando muito a linha de comando do Windows, né, ou command.com, nesse vídeo nós vamos explorar o PowerShell, que é um shell de comando muito mais novo e que desde 2016 ele foi tornado de código aberto e multiplataforma. Tá? É claro que com os recursos da WSL, que é uma propicia instalar o Linux aqui dentro do Windows como um aplicativo, você também tem disponível com o WSL o Bash, que talvez seja a linha de comando mais utilizada no mundo. Né? Nesse vídeo, então, vamos explorar aqui o nosso PowerShell. Como estou usando o Windows 11, o PowerShell aqui ele vai abrir no terminal do Windows, o novo terminal que foi criado, disponível no Windows 10 no Windows 11. Tá? Se você está utilizando o Windows 7 ou Windows 8, aí você vai pesquisar PowerShell. Ele vai te levar na linha de comando do PowerShell. Aqui eu vou clicar em pesquisar, vou digitar terminal. Ele vai abrir o terminal aqui do Windows e já vai disponibilizar para mim o PowerShell, que é o shell principal do Windows. Tá? Se você está num outro Windows no pesquisar, você vai digitar PowerShell. Ele vai aparecer para vocês, o PowerShell. Tá? Vocês clicariam aqui, ele abriria o shell de linha de comando do PowerShell. Né? Aqui eu acabei clicando no PowerShell Easy. O PowerShell Easy é um local onde a gente vai programar para o PowerShell. Vou chegar lá, não vamos falar dele agora não. Cliquei nele sem querer aqui. Então, vou clicar aqui em terminal. E vamos explorar aqui alguns comandos, tá, do PowerShell. Esses comandos nós chamamos de commandlets. São classes derivadas da plataforma .NET ou .NET Framework. Tá? Se você estiver utilizando o PowerShell no Linux, por exemplo, ou utilizando a versão de código aberto, ele é baseado no .NET, que é o framework mais recente. Tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu quero saber todos os comandos que tem aqui no PowerShell. Então, a gente tem o comando get command. Então, Enter. Ele vai aparecer aqui para nós todos os comandos aqui disponíveis no PowerShell. Tanto os commandlets, também como as funções. Aqui para correr a tela aqui para cima, que nós temos as funções. Ok. Como que eu faço para limpar a tela? A gente pode utilizar o comando let ou então um aliás. Posso utilizar aqui o clear host, que é o comando principal. Eu limpo a tela. Como eu também posso utilizar o cls igual no command, tá? Ou então o clear do Unix. Também vai funcionar. Tá? Eu quero ver agora qual que é a versão do sistema operacional que eu estou utilizando. Então, vou utilizar aqui o System.info. Muito completo o System.info. Ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui, tá? Então, qual é a versão do Windows, o nome do host, versão do sistema operacional, identificação do produto, memória, placa de rede. Ele vai dar muitas informações aqui do seu computador.
Ou então eu posso digitar aqui slmgr barra DLV. Ele vai abrir para mim aqui uma janela, já com a versão da licença, qual é o Windows que eu estou utilizando. É um outro comando. Limpar a tela aqui. Vamos ver então qual que é a data que nós estamos aqui hoje, né? Get date. Ok, esse vídeo está sendo gravado nesse momento, nessa data aqui. Quero fazer agora um teste de conexão. Como que eu faço um teste de conexão aqui? Teste, connection, e eu vou pegar um site aqui, por exemplo, google.com. Ok, aqui ele está mostrando o IP aqui do Google, né? E que a conexão foi feita corretamente. Tá? Rogério, quero uma ajuda em algum comando que eu não sei como é que ele faz, né? Como é que eu faço? Uma ajuda. Então, vou, por exemplo, colocar o getDate. E aí eu vou fazer assim, colocar um hífen e um sinal de interrogação. E ele vai explicar para mim o que é aquele comando, o que ele faz, tá? Quando a gente está com alguma dúvida. Né? Vamos limpar a tela aqui. Tá bom. Agora eu quero listar todos os processos que estão sendo executados no computador nesse momento. Get process. Aqui eu vou listar todos os processos. Eu posso utilizar o command let, né, o get process, ou posso utilizar aqui um alias, por exemplo, ps. Vai dar na mesma, tá? Vou mostrar todos os processos que estão sendo executados no computador agora, nesse momento. Para matar um processo, eu posso utilizar get process ou o kill. Aí vou selecionar um desses processos que estão aqui. Tá? Nesse momento eu não vou fazer isso porque eu teria de acessar o terminal como administrador, tá? Para fazer isso aqui. Tá? Mas é interessante que vocês saibam que tem como matar o processo. Tá? Ok, eu quero ver qual o diretório que eu estou atualmente. Get location. E vou mostrar que eu estou no grupo de usuários, no usuário José R. Tá? Mesma coisa está mostrando o prompt aqui, né? Ou posso utilizar o pwd, mesma coisa, né? Ou o cd, como no command.com, tá? Vai dar a mesma, tá? Ok. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com diretórios, tá? Diretórios e arquivos. Eu estou dentro aqui do usuário, né? Então vamos listar aqui as informações que eu tenho aqui. Por exemplo, o conteúdo do arquivo, por exemplo, né? Antes de mostrar o diretório que eu estou, eu posso dar aqui o ls. Então nós temos aqui, ele é parecido com um comando que a gente utilizava lá no Linux, né? Então aqui eu mostro os diretórios, tá? Ou então a de arquivos. E aqui as permissões de leitura, gravação. Aqui é a última vez que foi trabalhado com o arquivo, o horário. E aqui nós temos, no caso aqui é diretório. D, né? Diretório. E aqui eu tenho alguns arquivos aqui. Então vamos criar aqui um diretório. Vou chamar um diretório de texto. New item. Vou dar o nome de... Vamos ver se não tem nenhum diretório com esse nome. Não. Texto. Traço. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, que tipo de arquivo que vai ser esse diretório, tá? Então, item tape. Isso aqui vai ser um directory. Pronto. Ele criou
meu diretório de texto. Não ls, aqui o texto, meu diretório. Pode vir aqui na linha D, diretório. Ok, criei meu diretório. Agora eu quero entrar dentro do diretório. Posso colocar o cd texto. Pronto, estou dentro do diretório. Não ls, não tem nada. Então agora nós vamos criar um arquivo dentro desse diretório. Para criar um arquivo, new item, vou dar o nome de doc.txt traço item tape, ele vai ser um file. Pronto, criei o meu arquivo dentro do diretório. Não ls, está aqui, add arquivo, mode, criado nesse momento. doc.txt, tamanho dele não tem nada, não tem nada dentro desse documento que eu criei. Ok. De forma rápida, é possível incluir um texto dentro desse arquivo que eu acabei de criar, aqui dentro da linha de comando. Tá? Como que eu faço? Muito simples. add hífen content, qual que é o arquivo? doc.txt, e aí eu vou colocar aqui hífen value, que é um valor. Que valor que eu quero colocar lá? Se eu vou colocar uma string de dados, vou ter que colocar elas em aspas, aspas duplas. Então, vou colocar aqui, meu primeiro texto escrito pelo terminal. Vamos Enter. Ok. Será que ele escreveu mesmo dentro do documento? Doc.txt? Como é que eu vejo isso? Então, também é possível eu verificar o que foi escrito, se tem alguma coisa escrita dentro do doc.txt. Vamos dar um ls só para ver o tamanho que ficou o nosso arquivo. Olha lá, o tamanho 42, está vendo? Por quê? Porque eu já tenho um registro dentro do meu arquivo. Então, agora, eu quero mostrar o que tem dentro desse arquivo. Get. Vamos limpar a tela aqui primeiro. Rust clear. Opa, limpar a tela. Clear Rust. O contrário. Pronto. Agora eu quero ver o que tem dentro do meu arquivo. Get content doc.txt. Ali o texto que foi escrito dentro do arquivo que eu acabei de criar. Então, Rogério, quero colocar mais um texto dentro do documento. Não tem problema nenhum. Vamos escrever novamente. add content doc.txt traço value meu Windows atual é o Windows 11. Rogério, quero recuperar um comando que eu dei anteriormente aqui no histórico. É só clicar em flechinha para cima, ele vai mostrando os documentos que nós já, os comandos que nós já digitamos anteriormente. Então, eu vou utilizar o getContent novamente. Olha lá. Estão vendo que o texto que eu incluí dentro do meu arquivo, ele não sobrepôs o anterior. Ele simplesmente escreveu na linha posterior à linha que foi utilizada. Então, meu primeiro texto escrito pelo terminal e depois meu Windows atual é o Windows 11. Tá? Então, getContent, a gente consegue colocar textos dentro do nosso arquivo. Aí você vai me falar assim, Rogério, mas que bobeira, a gente está fazendo isso, posso utilizar o Word? Gente, é que o terminal ele é muito utilizado principalmente para o pessoal que trabalha com administração de redes. E eles não podem perder muito tempo deixando mensagens, colocando um arquivo para alguma função que ele precisa enviar para outra pessoa. Ele não pode perder muito tempo com isso. Então é possível fazer isso dentro do terminal. Né? Ok.
Agora eu quero renomear o arquivo que eu acabei de criar. Então, ls aqui, meu arquivo chama doc.txt, eu quero renomeá-lo. Como que eu faço para renomear? Muito simples. Rename hífen item. Qual que é o item que eu quero renomear? Então, doc.txt. Eu quero renomeá-lo para documento.txt. Vou dar um ls. Olha lá, documento.txt. Acabei de renomear o meu arquivo. Ok. Agora eu quero fazer uma coisa. Eu vou criar um outro diretório. Então, para sair desse diretório que eu estou agora, eu vou clicar em cd, dois pontos. Pronto. Eu saí do meu diretório texto e eu fui agora para o José R, que é meu espaço aqui de usuário. Vou dar um ls. Então, eu tenho aqui esse diretório texto. Eu vou criar um outro diretório chamado texto2. Tá? Então, como que eu faço para criar o diretório? New item, texto2, item tape, directory. Pronto. ls. Então, eu criei agora o diretório texto2. O que eu quero fazer agora? Eu quero copiar o conteúdo do texto para o texto2. Tá? Eu quero copiar aquele arquivo. Tá? Então, como que eu faço para copiar? Copy. Vamos entrar dentro aqui do texto, meu diretório texto. cd texto. Então, copy hífen item. Quero copiar o quê? Aí eu posso colocar todo o caminho, tá? Ou então eu posso colocar somente o arquivo que eu quero copiar. Vamos sair fora aqui. Fico tendo outras ideias ao mesmo tempo que eu estou fazendo o vídeo. Então vamos fazer copy item. Aí vou digitar c dois pontos barra users barra José, que é o host, barra. Aí vou pegar texto, que é o diretório, e aí o arquivo documento.txt. E eu quero copiar para c dois pontos barra users barra o host, que aqui é o José, texto2. Ok, vamos ver se deu certo. Vamos entrar no texto 2, ls, está lá. Copiamos o nosso documento.txt. Tá? Análogo a isso, em vez de copiar, eu também poderia ter movido. Tá? Para mover é muito simples. A gente escreve move item e faz a mesma coisa. Tá? Você vai colocar o endereço, né, onde está o documento, e depois você vai colocar o endereço onde você quer mover. A diferença de utilizar o move e o copy é que com o move eu vou mover o arquivo de onde ele está para o próximo diretório, certo? Onde o diretório de destino. A diferença de mover e copiar é essa. Copiar, eu simplesmente copio. Aí eu vou ter dois arquivos iguais em diretórios diferentes. Tá? Ok, nomear, descrever, tá? E como eu faço para apagar? Então, para apagar, eu vou utilizar um comando aqui, que é o remove, tá? Primeiro eu vou remover o arquivo, muito simples, tá? ls aqui, eu estou dentro do texto 2, cd, dois pontos,
ls, ok? Eu quero agora apagar dos dois diretórios e todo o conteúdo deles que está aqui, o texto e do texto 2. Remove item. Então, eu vou selecionar aqui texto 2. Ó, o item tal tem filhos, ou seja, o que é o filho, né? Eu tenho um arquivo e tenho os diretórios. O parâmetro recurso não foi especificado. Se você continuar, todos os filhos serão removidos com o item. Tem certeza que deseja continuar? Sim. Então, vou dar um S. Ok. Vou dar um ls. Removi o texto. Tá? Ah, eu não mostrei aqui o comando tree. Tree ele vai embora. Tá? O que é o comando tree? Ele vai mostrar todos os meus diretórios e todos os arquivos, tá? De forma, uma forma, tipo, parece um organograma que nós chamamos de árvore, né? O tree. Ou posso selecionar tree, texto 2. Ah, tá, não tem parâmetro. Ok, verdade. ls. Só está o texto. Então, tree, texto. Ah, tá. Não tem subpastas. Eu teria de ter outras subpastas para mostrar ali, tá? Mas vocês já viram assim, se eu colocar tree dentro de um diretório que tem outras pastas, ele vai mostrar as pastas, tá? Bom, mostrei o remove, tá? Ok. E dentro do PowerShell é possível nós criarmos alguns programas, tá? Não podia deixar de fazer programa aqui, né? O nosso canal aqui é de programação. E é possível nós criarmos alguns programas com a extensão PS1. Não, não é PlayStation 1, é PS1. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ver se eu tenho permissão para poder executar scripts. Vou dar um clear aqui para limpar a tela. Posso dar um clear host ou só o clear ou CLS. Tá? Vocês que escolhem. Tá? Eu primeiro tenho que verificar qual é a política atual que está registrada aqui no meu PowerShell. Tá? Senão eu não vou conseguir executar os programas que eu preciso. Então, vamos verificar a política. Get execute policy. Tá, digitei errado aqui. Execution policy. Execution. Pronto. Então, a política atual que está registrada aqui no PowerShell é o restricted. Ou seja, eu não posso executar os scripts que eu vou fazer aqui no PowerShell. Quais são as políticas que eu tenho? Tá? Nesse PowerShell, eu tenho 4 políticas. Tá? Eu tenho que selecionar uma política chamada Remote Sign. Tá? Com a política Remote Sign, eu posso executar o programa. Tá? Aqui eu tenho 4 políticas. Restricted, ou seja, nenhum script será executado. Esse é o padrão no Windows, então você precisa alterá-lo. Tá? Eu tenho a política Assigned, só é possível executar scripts assinados por um desenvolvedor. Tá? É confiável, então você receberá um aviso antes de executar qualquer script. O Remote Sign, você pode executar seus próprios scripts ou scripts assinados por um desenvolvedor confiável. E um Restricted, você pode executar qualquer script que quiser. Esta opção não deve ser usada por razões óbvias. Então, aqui nós vamos alterar a nossa política para a política, no caso, Remote Sign, onde você pode executar seus próprios scripts ou scripts de uma pessoa confiável. Tá? Nesse caso, então, como que eu faço para mudar a política? Muito simples. Set. Aí eu vou colocar aqui Execution Policy. E aí eu vou escolher Remote Signed. Ah, tá. O que acontece? Eu tenho que ter aqui, vou ter que entrar aqui no modo, como é que eu falo?
administrador. Então, vamos selecionar aqui terminal, clico com o botão direito aqui em cima, executar como administrador. Sim. Pronto. Agora eu tenho permissão aqui de administrador. Então, vamos novamente. Set execution policy. E aí eu vou selecionar remote signed. Pronto. Ok. Para nós vermos qual é a política que está atual, get execution policy. Ok, remote sign. Agora eu posso executar os scripts que eu vou criar aqui na linha de comando. Tá? Então, com isso, a gente pode então criar alguns programinhas. Tá? Vamos criar aqui um arquivo. Tá? Vamos dar um ls, vou colocar, já tenho aqui o meu diretório texto. Só para não criar confusão aqui, eu vou criar dentro do meu diretório texto, tá? Então vou entrar dentro do texto, cd texto. Pronto. Estou dentro do meu diretório texto e agora vou criar um arquivo. Para fugirmos da maldição das linguagens de programação, toda vez que nós formos aprender uma linguagem nova, nós criamos o nosso Hello World. Então, para fugirmos dessa maldição, vamos criar o nosso Hello World. Então, Hello World. Ponto. Opa, calma. A gente tem que criar o texto. Como é que eu crio o arquivo aqui? New item hello world.ps1. Isso aqui é muito importante. New. Opa. Isso aqui, new item é um file. Item tape. File. Pronto, criamos aqui o nosso Hello World. Agora nós vamos escrever dentro dele, tá? Como que a gente faz para escrever dentro dele, tá? Então, add content. Aí o nosso hello world.ps1. Eu dei um tab, por isso que ele fez isso, tá? Hello World PS1 value. E agora eu vou colocar aqui um comando para escrever Hello World na tela, tá? Então, write host. Aí eu vou colocar em aspas duplas, que é onde a gente coloca o conjunto de caracteres. Hello World. Não precisa colocar ponto e vírgula, tá? Então, Enter. Ele não conseguiu localizar. Espera aí. Add content. Escrever o nome do hello world.ps1 traço value. O que eu escrevi de errado aqui? O que eu escrevi de errado aqui? Tá. A gente não vai conseguir fazer dessa forma aqui. Para esse caso, não. De programa com PS1 a gente não vai conseguir. Deixa eu tentar fazer dessa forma aqui, sem o PS1. Não, ele não vai conseguir, tá? Nessa categoria. Então, a gente vai ter que fazer diferente. Vamos abrir o bloco de notas.
Vamos abrir o bloco de notas e aqui nós vamos escrever write host hello world. Vou clicar arquivo, salvar como. Vou entrar dentro aqui do usuário. Selecionar aqui a pasta texto. Usuários, José Rogério. Aqui. O diretório. É gozado, né? Quando a gente está no terminal, a gente fala diretório, né? Aí a gente abre o Windows Explorer, a gente fala pasta, por conta do desenho das pastas. É um costume da gente chamar de pastas por conta do desenho, mas o correto, desde lá da época do Windows 98, do MS-DOS, a gente sempre chama o diretório, que é onde tem um conjunto de arquivos, né? Mas por conta da figura aqui, a gente também chama de pastas. Então, tá errado? Não, tá? Mas o correto mesmo é falar diretório. Então, hello world, nós vamos criar nosso arquivo aqui. Hello world.ps1. E aqui, em vez de txt aqui embaixo, a gente coloca todos os arquivos, tá? A gente vai colocar aqui. Salvar. Sim. Fechar aqui. Dá um ls. Tá lá, nosso hello world.ps1. Tá? Como eu faço para executar? Tá? Muito simples. Ponto barra hello, dá um tab aqui para acabar de escrever o documento, dá um clique, tá lá, executamos nosso Hello World. Tá? É assim que é criado o arquivo PS1, onde a gente pode então executar alguns programas com esta extensão chamada de PS1. Tá? Mais algumas coisas, quando a gente vai trabalhar com variáveis aqui no terminal, deixa eu dar um clear aqui. Quando a gente vai trabalhar com variáveis no terminal, tá? Nós colocamos um dólar antes do nome da variável. Por exemplo, dólar $A igual a 1. Dólar B igual a 2. Dólar C vai ser igual. Bem bobinho, tá? Dólar A mais dólar B. Tá? Write host para mostrar na tela. O dólar C. 3. Tá? Então, é um programinha que nós fizemos aqui utilizando a memória. Tá? Não tem nada salvo. A partir do momento que eu fechar aqui meu terminal, vai fechar. Tá? O programinha vai deixar de existir. Mas é só para vocês verificarem, né? Então, que é possível criar variáveis e atribuirmos valores a essas variáveis e escrevermos na tela. Tá? As variáveis aqui nesse caso são dinâmicas. Tá? Então, por exemplo, dólar nome igual José Rogério. Aí comando write host, que é para escrever na tela. Write host dólar nome, tá lá, José Rogério, tá? Então, muito legal a gente trabalhar aqui com scripts aqui, utilizando o Windows Terminal. Esse vídeo é só uma introdução para quem não está acostumado a trabalhar com o PowerShell, que é o terminal padrão do Windows, né? E recomendo para quem quer trabalhar muito com redes, principalmente com redes, para se aprofundar no PowerShell, tá? Aqui, se for com redes com o Windows, principalmente se for o Windows Server, né? Se você for trabalhar com Linux, aí é o Bash, né?
Aí talvez seja o terminal mais utilizado no mundo em servidores, pois o Linux é onipresente nos servidores, né? Principalmente em supercomputadores. Mas se você vai trabalhar com uma rede Windows, utilizando o Windows Server, não tem como fugir do PowerShell. Tá? Ah, Rogério, mas eu posso utilizar o WSL. Tudo bem, você vai utilizar o WSL, você vai utilizar o Linux com Bash. Né? Para quem está com Windows aqui, então a gente utiliza aqui o nosso terminal. Para quem esteve comigo aqui até agora, muito obrigado. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Dê o seu joinha ou seu like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Ah, nunca se esqueça, tá? 2 mantras que eu sempre falo aqui no canal. O melhor programa ainda será escrito, tá? Saibam disso. E esqueci do meu primeiro mantra. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo começa de um primeiro ponto. Então, sempre mantenha-se motivado. Esse é o segredo do sucesso. Grande abraço, até a próxima.